Nesse vídeo a gente continua falando sobre editores ou processadores de texto. A gente vai falar sobre o Word, o Google Docs e o Scrivener. Fica comigo. Olá, dando sequência e finalizando aquela série que eu prometi sobre melhores processadores ou editores de texto, hoje a gente vai falar sobre 3 deles, o Word, o Google Docs e o Scrivener. Eu falei rapidamente sobre 2 editores, o HomeWriter e o IA Writer, que eram editores bem minimalistas. Esses 3 editores que a gente vai apresentar hoje, eles têm mais funcionalidades. Eles permitem que você trabalhe com mais aspectos da formatação e do planejamento da sua escrita. Se você não assistiu o outro vídeo, a primeira coisa que eu recomendaria é que você apertasse aqui no card e assistisse o primeiro, porque eu falo algumas questões que são importantes para a escolha dos aplicativos que você vai utilizar para escrever o seu livro. Se você já assistiu, eu pediria que você se inscrevesse aqui no canal, assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas. Aproveite e também dê like nesse conteúdo se você gostar do vídeo. Se você não gostar, ao final você dá um dislike, não tem problema nenhum. Mas agora a gente vai dar sequência. Eu vou fazer como eu fiz na última aula e mostrar as telas de maneira muito direta para que vocês vejam como funcionam esses 3 aplicativos. Então vamos a eles. Bom, falar então aqui sobre o Word, né? Ele dispensa apresentações, vou maximizar aqui. Ele tem aquelas funcionalidades que todo mundo já conhece, né? Vocês vão ver que essa minha edição ela não está ativada, porque eu substituí realmente pelo Google Docs. Mas ele vai ter aquelas funcionalidades que vocês já mais ou menos conhecem, né? Aquelas funcionalidades de formatação, né, e que são bastante intuitivas, né, para o usuário comum. Então ele vai ter layout, vai ter a parte de referências, a parte de revisão talvez eu acho que é o ponto forte. O Word ele tem uma possibilidade de você colocar comentários, e aí você pode excluir, você pode resolver os comentários de outro usuário, né, você pode aceitar ou rejeitar, e aí você pode ativar essa parte de alterações, né, o controle de alterações que permite que você visualize tudo o que o editor ou o revisor modificaram no seu texto, né? E aí eu normalmente utilizo na fase final de edição do meu texto, né? Mesmo que eu utilize outro aplicativo, o Word ele me servia. Agora eu estou utilizando o Google Docs como uma ferramenta gratuita que tem essas funcionalidades e a facilidade de você já trabalhar com multiusuário online. Na descrição desse vídeo eu coloco o link para um tutorial em que você pode aprender a diagramar o livro usando unicamente o Word. Ele serve principalmente se você for um control freak como eu, que gosta de ver mais ou menos como é que o livro vai ficar diagramado no final. Mas claro que você não deve se preocupar muito com isso, já que normalmente as editoras já vão fazer todo o trabalho de diagramação com designers profissionais que são mais do que capacitados para tomar todas as decisões referentes ao design. Mas ainda assim, se você quiser uma dica, né, de como diagramar o livro unicamente no Word, se for útil para você, você pode visualizar esse tutorial na descrição desse vídeo. Eu coloco o link lá para você. É isso aí, sobre o Word é só isso que a gente tem para falar. Na sequência eu vou falar aqui sobre o Documentos Google. Ele é uma plataforma que parece muito com o Word, por isso que eu, como falei, substituí praticamente o uso que eu fazia do Word para o Google Documentos. E ele tem umas vantagens. Primeira vantagem, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que tem um cursor e que aparece o Wellington de Mello, né? Por quê? Porque eu abri em outra janela e aí eu estaria editando simultaneamente. É muito bacana, principalmente quando você vai trabalhar na parte de revisão. E para isso ele oferece funcionalidades bem interessantes. Nessa parte aqui você consegue colocar, por exemplo, você pode indicar alguém para compartilhar o seu texto. Então você pode colocar aqui e compartilha o link, e aí você pode pedir para a pessoa marcar como sugestões. Aí toda a sugestão que você colocou aqui, tudo que você muda, né, você tem marcado quem fez a alteração. Ele vai dar todas as funcionalidades de formatação que a gente já viu aqui, e ele vai permitir também que você faça o download do arquivo, se você preferir baixar, enviar para alguém. É possível você fazer tanto em PDF e tal. No mais, não tem muito o que se falar sobre o Google Documents. Ele tem a maioria das funcionalidades do Word. Ele tem essa parte de contagem de palavras, né? Então que você pode fazer da mesma forma para se monitorar
é uma coisa que não aparece de cara nele, mas que você tem. E você pode acrescentar alguns complementos, que eu poderia falar sobre isso depois, né? Como o Kaizina, que é um complemento bem interessante, permite que você dê feedback de áudio, né? Você pode gravar o feedback para alguém. Isso para editores é bem interessante. Seria aí como um bônus aí desse vídeo, que é essa ferramenta, é um complemento do Google Documentos, e que permite que você faça gravações. Por exemplo, posso marcar um trecho aqui e gravar para dar um feedback, né? Marcando aqui, fazendo um highlight e gravando ou fazendo outro tipo de comentário. É uma ferramenta bem interessante também, que eu uso com alguns dos meus clientes, com alguns dos meus alunos, né? Você tem que, se começar a usar o Google Documentos, eu recomendo que vocês trabalhem muito a organização do seu Drive, porque senão você vai ficar enlouquecido, porque no Google Drive você salva quase tudo que você recebe de e-mail, né? Então é importante você criar pastas, separar por cores e organizar de uma forma que você consiga encontrar facilmente seus arquivos na nuvem. Então é isso, o Google Documentos é essa dica, e aí a gente vai passar para a próxima dica, que é o Scrivener. Então, vamos agora para o Scrivener. Bom, ele tem as mesmas funcionalidades de um editor de texto normal, né, como o Word. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, dá para fazer toda a parte enfim, de fontes, de alinhamento, essas coisas. Mas a parte mais bacana dele é essa parte aqui, que eles chamam de Binder, que seria como uma pasta, em que você pode organizar o seu texto, colocando, por exemplo, cada cena em um arquivo. O que é que isso tem de vantagem? Bom, é uma funcionalidade que parece com a que existe no Word, mas aqui eu posso clicar nessa opção e fazer a edição dessas cenas e mudá-las de posição simplesmente arrastando essas pastas, né? Então, se eu arrasto para cá, eu vou mudar a posição da cena. Isso é bacana, né? E você pode dar cores diferentes, por exemplo, para indicar a marcação de personagens, focos narrativos ou cenários diferentes, né? Você pode acrescentar também outras pastas aqui para referência rápida. Então, por exemplo, eu posso pegar essa imagem aqui do sol, né? Do pôr do sol na Argélia, e se essa cena tem a ver, eu posso jogar essa imagem para cá, né? Eu posso colocar links também da internet que aparecem aqui e fazem com que eu não precise sair do aplicativo para acessar essa informação de referência. Isso é uma coisa bem interessante. Existe esse modo também aqui, que é o modo de rascunho, em que eu tenho todas as metas a serem estabelecidas. Eu posso estabelecer metas para cada arquivo, na verdade, né? Então cada cena pode ter, se eu estabelecer que ela tem que ter 500 palavras, ele vai me controlando aqui o andamento dessa meta, né? E eu posso ter também no projeto metas mais amplas. Então, por exemplo, aqui eu posso estabelecer que o arquivo, o livro vai ter 40 mil palavras, então ele vai mostrando o estágio de escrita. Isso é bacana também para a gente acompanhar. Ele tem um modo de composição semelhante ao do IA Writer, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, a composição por sentença, por parágrafo, e existe também a opção de colocar o modo de foco linguístico, né? Separando aqui, por exemplo, onde é que aparece discurso direto, onde é que aparecem preposições, onde é que aparecem conjunções, verbos, adjetivos, advérbios, nomes, etc, né? Naturalmente, você sempre tem que estar olhando, porque nem sempre isso corresponde à realidade. É um aplicativo que não foi feito originalmente em português, então às vezes ele dá uma bugada nessa parte. Mas tem muitas outras opções, eu não vou me deter muito a essas opções, mas eu posso dizer a vocês que é um aplicativo que ajuda principalmente nessa parte de estabelecimento de metas e mantém todas as informações que você precisa, principalmente a parte de pesquisa, juntas num lugar só, sem você ficar tendo que acessar outras páginas. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link onde você pode adquirir o Scrivener. Não é um aplicativo gratuito, ele é pago, mas eu acho que ele vale a pena. Agora, claro, ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais densa, ou seja, você vai demorar um pouquinho para aprender esse funcionamento, mas há vários tutoriais na internet e você pode acessar aos poucos para ir aprendendo. Então é isso, o Scrivener é a minha última dica dessa sequência de 2 vídeos em que eu falei sobre os 5 melhores editores de texto. Bom, essa foi a minha lista de 5 melhores aplicativos para escrita de livros. Eu repito o que eu falei no vídeo anterior.
Se você tem um perfil de escrever, basicamente, não se preocupar muito com a formatação, nem com planejamento, não quer ficar, digamos, amarrado ao aplicativo, escolha as opções mais simples, HomeWriter, IA Writer ou até um editor de texto mais simples. Se você gosta de manter um controle, precisa de uma disciplina maior para escrever e gosta de ter uma prévia de como ficaria o texto na formatação final, esses 3 últimos aplicativos podem funcionar muito bem. Eu gosto principalmente do Scrivener, eu coloco aqui o link para que você possa baixar esse aplicativo. Se você tem outras sugestões de aplicativos que você gosta, por favor, deixe nos comentários também. Eu gosto sempre de estar fuçando, como eu falei, novos aplicativos e aí você pode me ajudar também nessa descoberta. Por hoje é só, na próxima semana a gente continua. Até mais!